A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, meus amigos e amigas, todos que estão firmes, perseverando nesse projeto de leitura da Palavra de Deus. Todo dia lermos as Santas Escrituras e conhecermos, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que está na Palavra do Senhor, amém? Que as Santas Escrituras, começamos em Mateus, Novo Testamento, nós agora estamos aqui no Velho Testamento, que contém 39 livros, amém? Já lemos ali os livros que nós consideramos como Pentateuco, livros históricos, são 12 livros históricos, e fizemos a leitura aí, e começamos, dos livros poéticos, amém, irmãos? Nós vamos ler hoje 3 capítulos, que é o 64, 65 e 66, ou número 64, 65 a 66 de Salmos. Aí diz assim: Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que ele o conceda, amém? Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente, não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos, todos aqueles que ouvirem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Número 65 de Salmos. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Número 66 de Salmos. Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus qual terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos.
Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram na minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com adorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Coisa boa quando Deus atende o nosso clamor, as nossas orações chegam até Ele como incenso agradável, irmãos, né? Isso é sinal que eu e você, nós estamos no caminho certo, nós estamos diante do Senhor, ainda nas nossas falhas, fraquezas e imperfeições, nós podemos, confiar que Ele nos ouvirá e nos atenderá. Então, é coisa boa nós darmos glórias ao Senhor por tudo, graças a eles, pelas bênçãos recebidas, né? Nunca deixe de agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas que Ele tem feito por nós, amém? Ter um coração contrito, agradecido, que você possa chegar diante dEle desta maneira, para que você possa alcançar o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia, né? Que é grande sobre as nossas vidas, amém? Sempre tem anelo pela presença de Deus, né? Que a sua alma anele a presença de Deus, que você sinta o desejo de estar nos seus atos, na sua casa, né? Glorificando, exaltando o nome do Senhor, prestando um culto racional a Ele com toda a tua força, mente, entendimento, e também servindo a Ele em espírito e em verdade, né? Porque nós estamos aqui, irmãos, para servir. Quem não serve para servir, não serve para viver e não serve para a obra de Deus, né? Jesus veio servir e não ser servido, e nós também temos que ser servos, né, do Deus Altíssimo, e isso implica nós estarmos, né, sujeitos às autoridades constituídas. Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus, para estarem na frente da obra, para direcionarem vidas, almas, pessoas, e você precisa se sujeitar diante dessas pessoas, porque foi Deus que colocou, né? Toda autoridade, diz a palavra de Deus, que é constituída por Ele, amém? Então, assim como Ele coloca, Ele tira também, né? Enquanto Ele não tira, né, é sinal que Ele tem aprovado o trabalho, a obra, e você precisa se submeter a estas autoridades para que você possa ser abençoado, para que você possa ser alcançado pelo favor de Deus, né? Porque melhor do que sacrificar é obedecer, amém? Então nós vamos aprender com esses salmos, né, o qual bom é nós sermos servos do Deus Altíssimo, né? Sermos instrumento nas suas mãos para que o nome dele venha a ser glorificado, exaltado, você se rasgar diante do Senhor e ele fazer, né, e a Ele fazer conhecida todas as tuas necessidades, petições, que você lance sobre Ele todo o seu fardo, todo o peso, todo o jugo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Vamos orar.
para finalizar, agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória, né, alcançada. Amém, irmãos? Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, que está com seus olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus, meu Pai. É em nome de Jesus que nós te damos graça nesta hora, te glorificando, te exaltando pelos teus muitos benefícios, pelas tuas grandes obras, Senhor, a qual o Senhor faz, realiza. Em nome de Jesus, que o Senhor continue colocando por terra, meu Pai, todo mal, toda malignidade, meu Deus, tudo aquilo que se coloca como empecilho, embaraço, diante do teu querer, da tua vontade em nossas vidas, venha a ser repreendido, venha a ser colocado por terra pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas e operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai, em nome de Jesus, que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28. E nós, teremos amanhã um culto de oração, na sexta-feira às 14h30, a tarde da bênção, na direção da pastora Marisa, e domingo estaremos lá com o culto da família e a Santa Ceia do Senhor, amém? É o primeiro domingo do mês e terá a Santa Ceia do Senhor para comemorar a morte do Senhor até que ele venha, né? Então é uma ordenança, né? Celebrar a Santa Ceia é uma ordenança, é algo sério, né? Que nós precisamos entender o sacrifício feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sacrifício expiatório, vicário, e nós precisamos, através da Santa Ceia, renovar os nossos laços, os nossos votos de aliança com o Senhor, amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?